Sabe por que é terrível no caso de Saul? Porque Deus disse: olha, você me rejeitou. Preste atenção no que Deus diz quando a questão é obedecer e desobedecer. Você me rejeitou. Não, Senhor, eu só obedeci, eu só desobedeci em parte. Não, Deus disse: você me rejeitou. E como você me rejeitou, lembra que eu disse que a desobediência ela é a manifestação de algo que está internalizado? Pois é. No caso de Saul, Deus declara o que é. Você está me rejeitando. Você não me reconhece como teu Senhor, como teu Deus. E porque você me rejeitou, eu te rejeito. É duro ou não é? Então, nós devemos atentar mais para o que a palavra de Deus ela tem nos falado, no que Deus tem nos conduzido. Nós devemos ter o cuidado de conhecer mais a palavra. Nós devemos ter o cuidado de obedecer mais a palavra. Irmãos, a palavra, a obediência à palavra, ela é tão importante, que a nossa salvação só existe por causa da obediência. A obediência é de quem? De Jesus. Jesus, em obediência à vontade do Pai, ele vai à cruz. E porque ele foi obediente, ele tornou-se, como diz o autor dos Hebreus, acho que no capítulo 5, versículo 9, ele diz que Jesus tornou-se o autor da salvação de todos quanto lhe obedecem. É esse texto mesmo? Ele aprendeu a obediência pelo que sofreu e tornou-se o autor da salvação. A salvação nos chegou por causa da obediência de Jesus. E é lógico que a nossa fé, quem está me ouvindo diga amém, a nossa fé, eu creio, ela é externalizada pela obediência. A obediência é só o comportamento, a obediência é só a ação, a obediência é só o resultado que nós realmente acreditamos, que nós realmente queremos, que realmente está no nosso coração. E quando o autor dos Hebreus diz que ele tornou-se o autor da salvação para todos quanto lhe obedecem, não é porque a salvação, nós alcançamos a salvação pela obediência, não é nada disso, é porque a nossa obediência manifesta a nossa fé. A obediência é a fé manifesta. Eu sou salvo pela fé. Muito bem, isso é muito subjetivo. Então mostra a tua fé, eu mostro a minha fé. Não apenas com palavras eu tenho fé, eu mostro com a minha vida mudada, pautada na palavra de Deus, em obediência ao Deus da palavra. Quem está me entendendo? Você está entendendo que a tua salvação, ela só se tornou possível por causa da obediência do Senhor Jesus, e que a tua obediência manifesta que tu és alguém que realmente é salvo? Você lembra da historinha? Existe o profeta de Deus e o do capeta. Existe o servo de Deus e o do caspiroto. Mas entre os que são de Deus, existem os que são obedientes e desobedientes. Mas se a obediência é a manifestação da minha fé, se eu sou desobediente e permaneço desobediente, é que a minha fé não é a fé que Deus requer para que eu alcance
e permaneça com a salvação. Está me entendendo? Amém? Eita, Jesus. Voltando para Jonas, ele desobedece a Deus. Mas a desobediência é somente a manifestação de algo que está internalizado. Por que ele desobedece? Porque em Jonas existe um conflito de interesse. Em Jonas existe um conflito de interesse. O dele e o de Deus. O que Deus quer e o que ele, Jonas, quer. A vontade de Deus é a vontade de Jonas. Quando Deus fala de Nínive, Jonas conhece esse povo. Povo terrível. E realmente os ninivitas eram terríveis. Empalamento. Abrir o ventre das grávidas. Tirar o feto. Colocar um gato no lugar. Algo dessa natureza. E Jonas, sabendo que Deus é misericordioso, Jonas sabia que se Deus encontrasse nos ninivitas o arrependimento depois do anúncio do juízo, Deus ia perdoar. E é o que acontece. E Jonas se manifesta indignado, quer até morrer, fica lá no sol, não quer comer nada. Por quê? Porque Deus não trouxe o juízo sobre os ninivitas. Mas por quê? Porque os ninivitas, ao ouvir a mensagem de Deus por boca do profeta Jonas, ainda em 3 dias, Nínive será destruída. Daqui a 3 dias, Nínive será destruída. Eles ouviram essa mensagem do rei aos animais, que até os animais foram obrigados a jejuar. Ninguém come, ninguém bebe, todo mundo com pano de saco, com cinza, vamos clamar por misericórdia. Eles se arrependeram. E Deus, que é longânimo, compassivo, misericordioso, perdoou, não é? Amém? Que bom que Ele perdoa, né, irmão? Senão todos nós aqui estaríamos perdidos. Só que o Jonas, ele não vê isso, né? E o livro termina com uma liçãozinha. Rapaz, tu teve misericórdia aí de uma planta que tu nem semeou a semente, não fez nada para que ela crescesse. E acaso eu não vou ter misericórdia desse povo que não sabe distinguir certo, errado, o bem e o mal? 120 mil vidas humanas. Então tem muito profeta, tem muito homem de Deus, mulher de Deus, que está que nem Jonas. Olha a gravidade do pecado do outro, mas não olha para si, não consegue identificar que a sua desobediência é tão grave quanto. Tem crente ainda, depois de não sei quantos anos de fé. Pecadão. Existe pecadão, pecadinho, existe sim. Não quanto ao destino final. Todos levam ao inferno caso não haja arrependimento. Mas quanto a consequências no presente e no futuro, não digo no porvir, é o mesmo destino, mas no futuro e no presente, quanto às consequências, o pecadinho tem menos consequências graves do que o pecadão. É verdade. Mas tem muita gente que vê, o pecadão é adulterar, eu não adulterei. O pecadão é matar, eu não matei. Mas é desobediente para Deus, é um pecadão também. Você quer que eu leia quantos outros exemplos?
Uzias ficou leproso. Sabe quem é um leproso? É aquele que Deus rejeitou e não se relaciona com ninguém, nem com ele também. O Saul, Deus rejeitou. Ele disse: a tua desobediência é como um pecado de feitiçaria, idolatria e rebeldia. É uma rejeição a mim, portanto eu também te rejeito. O de Davi, a desobediência gerou morte de Uzá. Será que a desobediência não é tão grave? É lógico que é. Eu estou tentando mostrar isso para você. E aí tem muita gente que está que nem Jonas. Eu não cometi um pecadão, então eu mereço a misericórdia de Deus. O ninivita não. Mas a desobediência é tão grave quanto. Eu acho que é um dos pecados que os crentes mais cometem. A desobediência. Tem crente que faz questão de nem conhecer a palavra, que é para se achar assim. Eu nem sabia que isso existia, eu nem sabia que tinha que ser desse jeito. Mas eu trouxe o exemplo de Davi de propósito. O fato dele não conhecer não isentou ele da culpa e da responsabilidade pelo pecado que cometeu. Está me entendendo? Amém? Pois bem,